E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai começar esse módulo de funções, né? Então aqui a gente vai começar falando sobre o primeiro tipo de função que a gente aborda, que é a função do primeiro grau. Então aqui a gente vai partir de um exemplo, ok? Então aqui a gente vai ver que a função, né, a gente já pulou a etapa ali que fala sobre conjuntos, a etapa que fala sobre intervalos reais. Então aqui a gente está propriamente dito entrando no conteúdo de funções, né? Funções do primeiro grau. Então a função ela vai ser uma relação que a gente vai ter entre dois ou mais conjuntos, onde a gente vai ter uma ordem, a gente vai ter uma lei por trás dessa relação, beleza? A gente vai ver mais à frente que existem vários tipos de funções. Esse primeiro tipo a gente fala que é a função do primeiro grau. Função do primeiro grau. E já vamos entender por que ela recebe esse nome, né? Ou então também pode ser encontrada como função afim, ok? Então vamos lá, acompanhar esse primeiro exemplo aqui. Um vendedor de uma loja de departamentos recebe seu salário da seguinte forma: uma parcela fixa de R$ 900, acrescido de uma comissão de 20% sobre o total de vendas no mês, né? Desta forma, então ali em dezembro ele vendeu R$ 1.000 e em janeiro ele vendeu R$ 600. Então o que se pede ali? Para que nós calculemos qual é o salário que este vendedor recebeu em dezembro e em janeiro, respectivamente. Tá, então aqui a gente, ao ler esse problema, o que a gente já consegue observar? Que existe aqui uma relação entre o salário que ele vai receber, né, e as vendas que ele vai obter em determinado mês. Então, estão conseguindo compreender que essa relação ela está existindo, porém ela vai existir obedecendo uma lei, obedecendo uma ordem. E qual vai ser essa lei? Qual vai ser essa ordem? É isso que a gente vai analisar com esse exemplo 1, para poder criar esse entendimento maior. Então, vamos lá. Então, o que eu posso colocar aqui? Ó? Que o salário, vou falar que o salário dele, vou chamar o salário dele de S. Então, o salário dele vai ser igual a um valor fixo. Concordam que esses R$ 900, mesmo que esse vendedor não tenha nenhuma venda, mesmo que ele venda R$ 0 em um mês, né? É algo que seria impossível, mas enfim, mesmo que ele venda R$ 0, ele vai continuar ganhando 900, que é um valor fixo. Isso é muito importante, a gente ter essa informação aqui. Então, aqui ele tem R$ 900, né? Que vai ser acrescido, né? Quando a gente vê essa palavra acrescido, está tranquilo para todos, né? No caso, a gente vai somar uma comissão de 20% sobre o total de vendas. Então, vamos pensar aqui. 20%, eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira, né? 20% é 20 sobre 100. 20%, 20 dividido por 100. Então, esse 20% eu posso pegar e colocar ele dessa maneira aqui, ó. 20% vai ser a mesma coisa que 20 dividido para 100, que pode ser também a mesma coisa, aqui eu posso, né, simplificar o zero, pode ser também a mesma coisa que 0,2, correto? Então, essas três formas de se escrever esses 20% estão corretas. E a gente vai utilizar essa maneira aqui, ou essa daqui, 2 sobre 10, né, para a gente poder efetuar nosso cálculo ali. Então, voltando aqui, o salário dele vai ser igual a um valor fixo, que é de R$ 900, acrescido de 20% sobre o total de vendas no mês. Então, pegando o dezembro, né, quanto que é 20% de dezembro? Talvez você saiba fazer de cabeça, mas vamos lá. 20% de R$ 1.000, bom, 20% de R$ 1.000 é a mesma coisa que eu pegar isso daqui, ó. 2 dividido para 10 vezes 1.000, né? Então, aqui eu posso pegar 2 vezes 10 dividido para 1.000, eu posso simplificar com um zero aqui,
o que sobra? 2 vezes 100, que é 200, dividido para 1. Ou seja, 20% de R$1.000 vai ser R$200. Então, aqui eu vou colocar que o salário dele, né, em dezembro, vou colocar aqui, ó, o salário em dezembro vai ser composto desse valor fixo mais R$200. Confere? Então, isso aqui vai dar um total de R$1.100, que é justamente o salário dele em dezembro. Beleza, vamos analisar agora o segundo caso, quando ele vai vender R$600. Então, o salário dele vai ser igual, novamente, os 900, acrescido. Quanto que é 20% de R$600? Então, eu vou fazer aqui, ó, 20% de R$600 vai ser 2 sobre 10 vezes 600, que é igual, aqui eu posso simplificar novamente, 2 vezes 60 vai dar 120, e dividido para 1, continua sendo 120. Então, 20% de R$600 é 120. Então, aqui vai ser 120. Isso vai ser o salário dele de janeiro. Então, o salário dele vai ser R$1.020. Agora, vamos observar aqui algo interessante. Essa fórmula aqui que a gente montou, essa equação, a gente poderia dar uma melhorada nela. De que forma? Né? A gente poderia colocar assim, ó, que o salário desse vendedor em um determinado mês vai ser igual a R$900 mais 20%, que eu vou escrever assim, ó, dessa forma, 0,2 vezes x. Ok? Quem vai ser esse x? Esse x vai ser justamente o total de vendas que ele fez em um determinado mês. Esse S vai ser quem? Vai ser o salário dele ao final de um determinado mês. Aqui nós acabamos de maneira bem, né, intuitiva, de maneira bem prática, né, aplicada aqui a uma realidade, a gente acabou obtendo uma fórmula que permite a gente calcular o salário desse vendedor em qualquer situação que ele possa ter ali. Ele vendendo R$10, eu vou tirar esse x, vou colocar 10. Ele vendendo R$10.000, eu vou tirar esse x e colocar 10.000. E essa fórmula vai me dar o salário dele. Uma coisa que é interessante observarmos é que a gente também pode ter o salário e a gente querer calcular qual foi o total de vendas, correto? Por exemplo, vamos supor que ele teve em um determinado mês, né? Vamos supor que em um determinado mês, este vendedor, ele recebeu um salário de, vamos colocar, R$1.500. Desta forma, qual foi o total de vendas? Foi o total de vendas que este vendedor teve neste mês. Então, olha só o que a gente pode fazer. A gente já tem a fórmula, né? S, que é o salário, é igual a 900, que é uma parcela fixa. Isso aqui não vai variar, né? Isso aqui é um valor, né, fixo neste problema. Esse 0,2 é a porcentagem que também, né, já tem ali estabelecido. E esse x é o total de vendas. Então, o que a gente pode fazer nesse problema aqui? Se eu tenho o quanto que ele recebeu, então eu vou pegar esses 1.500 e vou substituir no S, que é o salário que ele obteve. Os 900 eu vou repetir, o 0,2 eu vou repetir, e esse x é o que eu quero descobrir. Então, ficaria assim, ó,
1.500 igual a 900 mais 0,2x. Esse 900 eu passo ele para o outro lado, ele é soma, o contrário da soma é subtração. Então, 1.500 menos 900 igual a 0,2x. 1.500 menos 900 vai dar 600, que é igual a 0,2x. Esse 0,2 ele está multiplicando o x. Se eu passo ele para o outro lado, o contrário da multiplicação vai ser a divisão. Então, vai ser 600 dividido por 0,2, que é igual ao valor de x que a gente quer encontrar. Esse 0,2 a gente pode escrever ele da seguinte maneira, igual a gente estava utilizando anteriormente, 2 sobre 10, né? Para a gente poder facilitar o nosso cálculo. Ou então, eu posso tirar essa vírgula e andar uma casa para frente e acrescentar um zero aqui em cima. Então, das duas formas vai ficar correto, ok? Então, o que eu vou ter aqui como resultado para esse x, que é o que eu quero descobrir, que é o total de vendas naquele determinado mês. Então, vai ser 600, vou acrescentar um zero, e esse 0,2 eu vou passar a vírgula uma casa para frente. 6.000 dividido para 2 vai dar o quê? Vai dar 3.000. Então, olha só o que a gente acabou de encontrar aqui. R$3.000 é o valor de x. Confere? Então, isso significa que esse vendedor, nesse mês, né, que não especificou aqui qual mês, ele teve uma venda de quantos reais? Ele teve uma venda de R$3.000. Então, aqui, a gente utilizou o mesmo problema, a mesma forma para, né, trabalhar com várias possibilidades ali. Então, isso é um exemplo de uma função, né? Uma relação existente entre, né, dois ou mais conjuntos onde tem uma lei. E qual seria a lei, né, por trás desse problema aqui? A lei seria justamente isso daqui, ó. Seria a nossa lei da função. Então, essa é a nossa lei que está regendo esse problema aqui. Vamos fazer agora uma análise gráfica de como ficaria o comportamento de um gráfico para essa questão. Então, eu já tenho um gráfico aqui que eu tinha feito anteriormente. Nesse gráfico, eu vou ter aqui uma reta X, que eu vou falar que são as vendas, e uma reta Y, que eu vou falar que é o salário dele, ok? Então, aqui nessa reta Y, eu vou colocar de 400 em 400 reais, então aqui é 400, aqui vai ser 800, aqui vai ser 1.200, aqui vai ser 1.600, aqui vai ser 2.000, aqui vai ser 2.400, aqui vai ser 2.800, e assim vai, né? 400 mais 400, 800, 800 mais 400, 1.200, 1.200 mais 400, 1.600, e assim sucessivamente. Aqui eu vou colocar as vendas que ele obteve em cada mês. Então, aqui, ó, na verdade, em cada mês não, as vendas que ele obteve, né, no decorrer dos dias ali de um mês. Então, R$100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, e assim vai, sempre de 100 em 100, essa escala aqui, ok? É interessante a gente analisar que quando vamos construir um gráfico, esse gráfico ele tem que ser proporcional. Então, aqui, se eu peguei de 2 em 2, né, esse intervalo, 2 em 2 quadradinhos, então eu tenho que continuar com esse padrão. Aqui é a mesma coisa. Se eu peguei de 2 em 2 quadradinhos, então eu tenho que continuar com esse padrão. Senão, o meu gráfico ele vai dar errado. Ele vai ficar distorcido, ok? Então, dando sequência, nós vamos ter aqui
né? Qual é o valor, né, do salário dele lá, inicial, o fixo, né? Então, aqui, o salário dele fixo, sem nenhuma venda, é de R$900. Então, eu sei que lá no R$900, na minha reta Y, eu já posso ali marcar um ponto, porque é dali que vai surgir o meu gráfico. Então, se aqui é 800, né, e aqui é 1.200, então aqui andou 200, né, metade. Então, aqui seria justamente os 900, que é o valor inicial. Então, esses 900 é o valor inicial que esse gráfico vai sair nesse problema. Então, vamos pegar os dois exemplos que nós pegamos ali, quando ele vendeu R$600 e quando ele vendeu R$1.000. Confere? Então, voltando aqui para a gente relembrar, quando ele vendeu R$600 e quando ele vendeu R$1.000. Quando ele vendeu R$1.000, qual foi o valor do salário dele? O salário dele foi de 1.100, correto? Então, esses R$1.000, né, que ele teve lá como venda, ele vai estar sendo ligado a quem? Ele vai estar sendo ligado ao 1.100, que é o valor que ele obteve com essa venda. Então, indo lá para 1.100, aqui quando ele vende R$1.000, o salário dele vai ser 1.100. Então, vai ser justamente aqui, ó, 900, 1.000, 1.100. Que é justamente esse valor aqui. Então, traçando aqui um pontilhado, o que eu vou ter aqui? Um pontilhado que vai seguir até esbarrar lá nos R$1.000, que foi a venda que ele obteve, que é justamente aqui, ó. Então, nesse caso, eu marco um ponto em comum. Ok? Então, quando ele vendeu R$600, qual foi o valor que ele ganhou de salário, né? Quando ele vendeu R$600, ele obteve de salário 1.020. Então, eu vou lá no 1.020 e vou marcar um pontinho ali. Bom, se aqui é 900, o 1.020 vai estar mais ou menos aqui, né? Então, novamente, eu vou pegar um pontilhado. E aqui nos 600, vou marcar um ponto em comum. Ok? Então, a gente pode, depois que fez isso, pegar esses pontos e ligá-los, né? Que ele vai ser justamente o comportamento ali do nosso gráfico. E a gente vai analisar que esse gráfico ele está crescendo. Esse gráfico ele está em uma crescente, né? Então, ele começa com 900 e ele vai tendo uma ascendente, ele vai crescendo, justamente porque o valor das vendas vai aumentando, ok? Se o valor das vendas diminuir, então esse gráfico ele vai começar a descer, né? Ele está crescendo, ele vai começar a decrescer, ele vai começar a descer. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma função do primeiro grau. Então, só para a gente fechar aqui, né, existe um modelo de uma função do primeiro grau, que é esse modelo genérico aqui. Y vai ser igual a A vezes X mais B. Esse Y, a gente vai dizer que é o resultado, né? Que vai ser a reta, que ele vai estar dado na reta vertical. Esse A a gente chama de coeficiente angular. O valor desse A, né, desse número que está junto do X, se ele for positivo, se o valor de A ele for positivo, se ele for maior que zero,
a nossa reta ela vai crescer, ela é crescente. Se o valor de A ele for negativo, se ele for menor que zero, a nossa reta ela é decrescente. Foi o que aconteceu com o nosso exemplo. O nosso valor de A ele era positivo, então por isso que aquela reta ela estava crescendo. B a gente chama de coeficiente linear, que é o valor onde o gráfico corta o eixo Y. Como exemplo do nosso gráfico, qual é o valor então desse B? Seria justamente o 900, né? Se a gente analisar, qual seria ali essa função? Seria isso daqui, ó, y igual a 0,2x mais 900. Então, esse cara seria o valor de B, esse cara seria o valor de A, e aqui seria o nosso resultado. Confere. E aqui é o valor que vai variar, né? Que é justamente a nossa variável. Perfeito? Então, o valor de B sempre é o ponto onde o gráfico vai passar em cima dessa reta Y vertical. Ok? Então, esse seria o nosso modelo, vamos dizer assim, da nossa função do primeiro grau. Beleza? Então, a gente finalizou por aqui com essa explicação e vou pegar outros exemplos para a gente poder ver na prática como é que se dá outras questões.